Aos amigos eu desejo uma boa noite, aos inimigos também, pois sou educado. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje vamos falar de Rainer, que para mim tem sido a grande surpresa do Santos nesta primeira fase do Campeonato Paulista. Lembrando que a gente pode falar sobre isso porque já está classificado. Se não estivesse classificado, seria a zica e é sempre bom evitá-la. Mas acho que Rainer foi uma contratação das mais discretas do bonde de 14, contando o brasão que o Santos anunciou desde dezembro do ano passado, mas é um cara que tem entrado muito bem, mesmo na posição não original, né? Lateral esquerdo, improvisado. Então é sobre isso que falaremos hoje. Vamos comentar e fazer uma análise tática, técnica de Rainer. Essa semana, como não tem jogo, eu quero fazer mais algumas análises táticas. Para quem não viu, segunda-feira teve sobre a ausência de um meia, né? Desde que o Juliano e o Casares se lesionaram, sobre um pouco sobre a dificuldade do Santos no setor de criação. Hoje vamos de Rainer, mas antes, claro, não poderia não comentar o principal assunto do dia. O vídeo não é só sobre isso, porque faltam informações, até porque está uma bagunça essa questão. E claro que eu estou falando sobre a venda de ingressos para Santos e São Bernardo, no Morumbi, no próximo domingo. Nesta terça-feira foi aberta a venda para os sócios daquele plano gratuito, que se eu não me engano se chama Santista, e também para o não sócio, e foi um caos. Estou gravando agora, até esperei bastante, são 7h10 da noite e não houve até esse momento um anúncio do Santos sobre ingressos esgotados, nem um posicionamento sobre toda a bagunça no site Futebol Card, que é por onde se vendem os ingressos de forma virtual. Lamento muito, o Santos anunciou no meio da tarde, por volta de 4 horas, não tenho certeza, 30 mil ingressos vendidos, mas a gente viu durante o dia filas enormes, filas virtuais, é claro, de mais de 50 mil pessoas, vi relatos. Eu não cheguei a entrar no site, obviamente, porque eu sou sócio, então não ia gastar a questão do CPF lá, senão é uma confusão depois, vocês não têm noção. Acabei não podendo ver, mas relatos de fila com mais de 100 mil pessoas, enfim. Muita gente não conseguiu, muita gente insiste desde de manhã para conseguir e não atualiza a página ou não aparecem ingressos disponíveis, mesmo o Santos não fazendo nenhum anúncio de ingressos esgotados. Então, assim, o Santos deveria, espero que faça, de qualquer maneira já demorou, mesmo que faça, já demorou, avisar, olha, a culpa é da Futebol Card, ou o problema foi esse, ou paralisasse a venda, assumisse o erro e voltasse depois, mas não dá para ser assim. Claro que não é uma carga normal de ingressos para jogos do Santos, mas alegar despreparo ou desconhecimento dessa questão me parece até infantil, né? Pô, se são 48 mil, depois parece que aumentou para 50 mil ingressos, se prepara para vender 50 mil ingressos. Se prepara para vender ingressos como se fosse para um show, sei lá, da Taylor Swift. Vai botar, não sei se as pessoas ganham 100 mil no estádio de futebol. Tem que se preparar para isso. Não dá para Futebol Card ou para o Sócio Rei ou para qualquer site que venda ingressos, Total Ticket, enfim, tem vários sites de ingressos, agir como se fosse um evento pequeno. Não é um evento gigante. Né? É um evento gigante. Tem que se preparar, não que aqueles sites que vendem ingressos para shows funcionem muito bem. Mas pelo menos você entra sabendo, vai ter uma fila, talvez demore, mas tá aqui, os ingressos existem. Não há anúncio, não há aviso, não há nada. Eu vi gente postando print no grupo de membros, sei lá, 3 da tarde, 2 da tarde, ingressos esgotados. Vi gente comprando 5 da tarde. Então, assim, alguma coisa não tá batendo. Falta um posicionamento mais claro do Santos. Até agora, ó, 7h13. Se saiu exatamente agora, também tô gravando aqui, não vi. Mas falta um posicionamento claro e a mim resta lamentar. Porque a gente, numa oportunidade de mais gente comparecer a um estádio, ver um jogo do Santos, é uma bagunça. E aí, depois, sei lá, vamos lá. Vai ser um sucesso, vai encher o estádio. Mas aí o Santos, no brasileiro da Série B, decide, pô, vamos jogar mais no Morumbi ou outro estádio de São Paulo. Enfim, qualquer lugar fora de Santos, com um estádio maior do que a Vila. O torcedor já vai falar, mas aquela vez tive tanto problema, fiquei 12 horas esperando para comprar ingresso, não consegui. Ou até consegui, mas pô, não tenho tempo para fazer isso de novo. Não vou. Isso dá uma quebrada. Falta um planejamento a longo prazo. Enfim, uma falha aí dos responsáveis, seja a direção, seja o Futebol Card, sejam as duas partes, seja quem quer que seja. Falharam, isso é inegável. Quem não tem falhado é Rainer, né? Rainer tem jogado muito bem e é um cara que foi contratado de forma discreta, digamos assim. Eduardo Jardim, meu parceiro de resenha santista, falou pra mim, né, quando os primeiros boatos sobre a chegada do Rainer pintaram ano passado, em dezembro, que era uma contratação que ele aprovava. Aí eu olhei, né, e falei, reserva do Coritiba, do Série, ele falou, não,
Ó, tô falando que é craque, tô falando que é bom. E depois rolou aquela matéria do UOL, comentada aqui no canal, sobre como a diretoria do Santos, ou enfim, quem analisa jogadores pro Santos, não se conformava com o Rainer ser reserva do Curitiba, ele era reserva do Natanael, que até fez um bom campeonato. De qualquer maneira, isso tem se provado correto, tanto o Edu quanto a análise de quem foi lá e indicou o Rainer. Ele tem jogado muito bem, ele tem muita parte da temporada não chegou, claro. Mas o Rainer, neste momento, tem mostrado que tem toda a condição de brigar pela titularidade e o mais importante, em qualquer um dos dois lados. Ele, claro, briga com a Aderlan na direita, mas pode brigar com o Felipe Jonathan na esquerda e aproveitou essa triste brecha, claro, da lesão do Kevson. Lembrando que ele pinta na lateral esquerda exatamente quando o Kevson se lesiona, depois do Felipe Jonathan se lesionar, e ele entra no segundo tempo contra o Guarani. Infelizmente o Souza também está fora no momento, mas enfim, o Rainer tem se mostrado uma possibilidade para os dois lados. Ele que, claro, originalmente é lateral direito. Bom, trarei imagens, é claro, mas antes estatísticas, e para mim a minha favorita é a que eu sempre gosto de trazer quando falo de laterais. Lembrando, eu tô um pouco doente, gente. Hoje foi bem sofrido fazer o resenha. Fazer vídeo também não tá fácil, mas vamos lá. Cruzamentos, né? Minha estatística favorita desde o ano passado, tirando que no passado eu queria muito quando eu falava sobre isso, e agora eu tento me animar, porque olha só. Ano passado, o nosso camarada Inocêncio, em 22 jogos, acertou 5 cruzamentos no Brasileiro, meu Deus do céu. Nosso camarada Dodô, em 19 jogos, acertou 2 cruzamentos. Nosso camarada Lucas Braga, em 27 jogos, acertou 4 cruzamentos. O Souza, em um jogo no Paulista, 2. O Felipe Jonathan, com lesão, entrando no segundo tempo, saindo, 3. O Rainer, 3, nem sendo titular, só foi titular 3 vezes no ano. E o Aderlan, 6 já. Laterais, cruzamentos certos, os nossos laterais. Todos são superiores ao do ano passado. Todos. É um negócio de louco. O Rainer, incluso aí. Ele que vem de assistência contra o Novo Horizontino. É claro. Bom, ele foi titular e jogou os 90 minutos 3 vezes, é importante, mas só uma vez na sua posição de origem, que foi contra o Água Santa. Inclusive, eu comentei lá na web rádio da votei, né? Tem aquela votação de melhor em campo. Eu votei no Rainer. Uma atuação até mais defensiva do que ofensiva, mas eu votei no Rainer. Pra mim foi uma grande partida dele como lateral direito. De qualquer maneira, nos outros 2 jogos em que ele atuou 90 minutos, foi de lateral esquerdo e não de lateral direito. Partidas contra, deixa eu só confirmar aqui, o Corinthians e também contra o São Paulo. Deu uma fugida. Contra o São Paulo, na verdade, ele começa na lateral esquerda, né? Depois o Aderlan sai e ele vira lateral direito com a entrada do Felipe Jonathan no intervalo. No Corinthians também aconteceu isso? Não, né? Não, acho que ele ficou na esquerda o tempo inteiro. Deu um branco agora, desculpa. Também foi titular contra o Mirassol na lateral esquerda. Fez o gol. O gol que abre o placar no 2-2. Ele entra contra o Botafogo no finalzinho, contra o Guarani na lateral esquerda. Nessa questão do Kevson, né? E também contra o Novo Horizontino. Aí na direita, mas curiosamente, ele fez assistência pro gol do Pituca de perna esquerda. Um dos 3 cruzamentos que ele acertou na temporada. Lembra do cruzamento certo? É uma estatística um pouco complicada, porque o cruzamento certo é o cruzamento que vai, o jogador, o seu companheiro, cabeceia, chuta, domina, enfim. Às vezes você dá um cruzamento muito bom e o cara fura. A estatística conta como um cruzamento errado, entendeu? É uma estatística complicada. Isso não anula o fato de que todos os laterais citados aqui dessa temporada são superiores ao do ano passado nessa questão. Todos. Isso não entra em dúvida, tá? Mas, enfim, tem particularidades as estatísticas. Bom, mais uma tosse, que hoje está difícil. E vamos colocar imagens. Hoje eu vou colocá-las aqui na tela enquanto comento. Bom, o que eu quero trazer? Primeiro, que o destaque defensivo, eu fiquei com esse lance na cabeça. É contra o Botafogo. Assim que ele entra, o Botafogo faz... Eu tava ali atrás do gol, né? O Botafogo faz uma jogada pela direita, cruza, e quem corta é o Rainer, né? É o Rainer que dá uma cabeçada para trás, quando 2 jogadores do Botafogo estavam livres para cabecear. Ele estava ligado, estava esperto, estava ligeiro, desvia e tira uma boa chance de empate do Botafogo. Então ele começa bem na questão defensiva. Depois ele entra contra o Água, como eu falei, fez uma boa partida na minha visão. Para mim foi o melhor em campo, eu só não tenho imagens daquele jogo, então peço desculpas. Contra o Guarani, porém, tenho 2 lances. No primeiro, é um lançamento do Joaquim para ele. Ele domina, né? Vamos observar. E quando faz a jogada, já cortando para o meio, ele acerta o cruzamento. Mas aí, não rola o domínio, né? Não rola o domínio do companheiro. Então, assim, ele acerta o cruzamento. Mas esse aí não vai entrar na estatística de certo, por quê? Porque a bola acaba espirrando, sobrando para a zaga do Guarani. Mas ele acerta a jogada. Ele finta já no domínio
e cruza, inclusive de perna trocada com a direita. E é importante a gente citar que ele foi lá para a linha de fundo, porque se vocês voltarem no vídeo, tanto tático quanto da análise pós-jogo do Santos e Novo Horizontino, eu cito como o Felipe Jonathan, que tem feito uma temporada boa. Não contra o Novo Horizontino, mas até aí ninguém foi bem, quase ninguém. O Pituca foi, por exemplo. O Felipe Jonathan não apareceu na linha de fundo. E o Rainer aparece, mesmo jogando do lado trocado. E isso nem tem sido o maior destaque dele. A gente pode falar dele levando a bola para o meio. Deixa eu só, enquanto comento com vocês, para tentar evitar grandes cortes, botar aqui no meu computador o segundo lance que eu quero falar, que é este. Ele recebe o passe na esquerda, faz uma finta, faz outra finta, levando para o meio. E por que isso é importante antes de levar a pancada e tocar para o Guilherme? É importante porque o Santos, de novo, contra o Novo Horizontino, vamos se basear nessa partida, teve dificuldades no meio. Se você tem um lateral que joga com a perna trocada, não precisa ser sempre assim, não estou falando que é o super correto, mas é uma opção, é importante ter opções, que leva para o meio, tem essa condição de drible e acha o ponta, ajuda o ponta, facilita o jogo. Primeiro que você passa a ter um cara armando, contra o Novo Horizontino não teve, contra o São Paulo também não teve. Segundo que o Guilherme não fica isolado lá. Contra o Novo Horizontino ele ficou extremamente isolado. Então o Rainer é uma opção se o Felipe Jonathan, que também sabe jogar no meio, tá? Não estiver por ali. Também vou botar um lance contra o Corinthians. E esta aba deste vídeo atualizou, pelo menos eu sei de cabeça, o minuto, enquanto, como eu falei, não quero fazer corte hoje, coloco aí para vocês na tela. Deixa eu, enquanto enrolo, achar aqui. Cadê? 1 minuto e 1, que eu sei que era um vídeo de melhores momentos. Aqui, ó. O Otero abre para ele faz uma bela finta de corpo e vai fazer o quê? Levar para o meio de novo. Leva para o meio e dá o passe pro Otero, que chuta, a bola vai para fora. Mas nessa partida contra o Corinthians, aqui de novo, infelizmente eu também não tenho a gravação nesse jogo, e os melhores momentos não me ajudam muito, o Rainer diversas e diversas vezes fez essa jogada, tanto que, não passa pro Otero, no caso levar pro meio, tanto que na coletiva pós-jogo eu pergunto pro Carille sobre isso, ele fala, é a característica dele, a gente gosta que ele faz isso, que ele faça isso, e é uma possibilidade quando o Rainer jogar do lado esquerdo. Então o Rainer tem isso como destaque, é bem legal. E agora, contra o Água Santa eu acho que ele fez uma boa partida defensiva, não que ele tenha ido mal nos outros jogos. Mas, quando ele tá na esquerda principalmente, isso geralmente significa que o Aderlan tá na direita. E o Aderlan, eu tenho falado aqui, o Carille, né, tem segurado mais o Aderlan na direita e avançado o Felipe Jonathan. Ou o Rainer, ou o Souza contra o Mirassol. E aí, você pega o mapa de calor do Rainer, que eu vou botar aqui na tela. Veja que do lado esquerdo até tem um vermelhinho na defesa, né? A seta tá apontando ali o lado que vocês devem observar como ataque. Mas tanto na direita quanto na esquerda, ele é um cara que aparece muito mais do lado ofensivo, né? Isso tem ajudado o time. Claro que tem gente cogitando a possibilidade de ele virar ponta, não acho que tem essa necessidade, tá? Por mais que tirando o Guilherme os outros pontas não estejam tão bem, e aí eu não tô contando o Otero, que o Otero não é exatamente o cara incisivo que vai pra linha de fundo. Mas o Rainer pode ser mais útil não como ponta, e sim como um cara que ajuda o ponta. Eu acho que essas bolas com o Guilherme e no domingo com o... Era o Marcelinho, né? Acho que estava na direita, ou o Pedrinho, enfim. Se bem que o Guilherme também apareceu na direita. Enfim, o Rainer colaborando com o ponta é muito mais interessante do que ele sendo o homem da jogada final, do 1 contra 1. Acho que não precisa, vou me manter contra, entre aspas, ele ser ponta, mas acho que dá pra gente tê-lo sim como alguém que ajuda o ponta. Faltou o gol contra o Mirassol, né? Faltou o gol contra o Mirassol, que eu não coloquei, porém vou colocar agora. Se você observar, esses melhores momentos que o YouTube do Paulistão lançou aí, não mostra a bola do Rainer, a bola do Aderlan, que vai pra ele, que é uma viradaça de jogo. Mas, de novo, o que ele faz contra o Mirassol? Ele leva pro meio e bate. E nesse caso em específico, ele funciona meio como ponta, né? Não tinha ninguém ali do lado esquerdo para ajudá-lo e ele resolveu a jogar. Então ele também tem essa capacidade. Tenho gostado bastante do Rainer, quero que você comente aí, mande se tem gostado também, pra gente trocar aquela ideia. Se deve ser titular ou não, não sei. Não importam só 11 jogadores. Lembre-se que ano passado a gente mal tinha 11 e foi um desastre. É importante ter 15, 16, 20, um pouco mais do que isso já é um exagero. Mas tem que ter cara bom no banco também. Se o Rainer é um deles, por mim tudo bem. Tem que ter cara bom no banco. Elenco!